bora aprender juntos, Bora aprender junto. Você de casa, vem com a gente, porque eu tenho certeza que em algum momento da vida já aconteceu com você essa situação que falamos no começo do programa, né? Estragar uma peça de roupa na hora de lavar ou então na hora de passar. Sabia que isso pode ter acontecido porque você não observou detalhes que são simples, mas essenciais, e eles muitas vezes estão ali, ó, na etiqueta da sua roupa. Na etiqueta que às vezes a gente corta. Eu sei, você já fez isso. Eu também. A coça, né? Bem, costurada nas roupas, as etiquetas funcionam como uma identificação do produto. E cada desenho ali indica uma etapa específica do processo de conservação da roupa. São elas que mostram se o item pode ir à máquina, para a secadora, ou se deve ser pendurado no varal. Essas indicações parecem complicadas, mas não são, viu? Exatamente, vão salvar sua vida e suas peças, viu? Lavar, secar e guardar as suas roupas corretamente nunca foi tão fácil a partir dessas dicas. Sabe por quê? A criadora de conteúdo digital, Laís Lima, ensina agora aqui no nosso programa o que significa cada um desses símbolos e como prolongar a vida útil das nossas roupas seguindo direitinho alguns passos. Laís, seja bem-vinda novamente à nossa casa. Boa tarde, lá. Boa tarde, um prazer estar de volta. Prazer, seja bem-vinda. De novo. Obrigada. Então vamos falar de roupas? Vamos, já comecei com polêmica, né? Porque eu sou daquela que demora às vezes pra cortar a etiqueta, mas tem algumas roupas, vem com umas etiquetas tão grandes. Comprida, né? Aí você mal vê, você já corta. Isso pode ser um erro? Pode. É um erro, na verdade, né? Porque assim, vocês já começaram. Quem nunca estragou uma peça? Eu já. E aí, a partir daí, foi quando eu comecei a olhar as etiquetas. Por quê? Porque eu estraguei uma peça cara Ai, aí é pior ainda, do né? meu marido, né? Se fosse, eu ia falar, tá bom, é minha, Você é minha. assume só o prejuízo Eu e fica assumo. triste, né? É, porque assim, foi uma peça de cachemir, que é um algodão, né? Uma peça de... É um algodão puro, né? Então, assim, ele não pode ser secado na máquina, né? Secar a máquina. E eu sequei. Aí, o que aconteceu? Encolheu. Encolheu, só que aí ficou pra mim. Então, tá tudo bem, não perdeu. Ele não usa mais, mas eu uso, Chama né? moda sustentável. Exato, exatamente. Então é muito importante sim ver para não acontecer isso, para não danificar as peças, né? Manchar, desbotar, encolher. Então não é um enfeite, né? Se tá ali tem algum motivo. Tem algum motivo. Mas, às vezes ela continua ali, mas a gente não consegue entender o que tem aqui naquela etiqueta. Porque como Sim. é um espaço pequeno, É né? muito pequeno. As marcas criaram um mecanismo de otimizar as informações. É Exato. isso, né, Laís? Entram alguns símbolos. Isso, exato. Existem vários, diversos. Então hoje a gente vai falar dos mais comuns, né? Que é lavar, passar, alvejar e secar. Tá, Perfeito. pode ir pegando se você quiser pra ir Vamos mostrar mostrar, pra então. gente. Então, eu a não gente- faço ideia de nenhum. Nenhum, gente. ó. Vamos lá. É assim, tem ferro alguns de que passar, são... talvez. E assim, esses também são intuitivos, se você vê assim. Por exemplo, esse aqui é um balde com água. Então, assim, esse aqui dá Pode pra entender... deixar de molho? Não, lavar. Você pode... Só lavar. Não, você pode lavar a máquina. Então, assim, é uma peça que aceita legal. ir na máquina, Ok. tá? Agora, esse baldinho com uma mãozinha, esse é a lavagem à mão. Por isso que tem a mãozinha. Esse não pode Tá. Isso ir à não vai à máquina. Não, porque assim, a máquina tem, como ela tem aquele balanço muito rápido, pode danificar a peça, né? Então, por isso que tem esse aviso de lavagem à mão. Aí, essa bolinha aqui, o que que é isso? É lavagem a seco. Então, assim, só que esse é um processo mais comum de lavanderia. Então, assim, não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer em casa. Sim. Então, quando tiver esse símbolo, o ideal é mandar para uma lavanderia. Porque a lavagem a seco, como é que ela é feita? Ela é feita com produtos químicos específicos, né, para aquela roupa. Então, a gente manda para a lavanderia. Que tipo de roupa geralmente são essas? Por exemplo, um couro que você não pode lavar, né? Então, assim, talvez um sintético que também não pode lavar com água. Então, assim, até assim tem umas dicas de você passar um hidratante, né? Mas se você quiser lavar mesmo, o ideal é Como a mandar na marca lavanderia. recomenda, é a lavanderia, porque vai ser essa lavagem a seco. E aí a bolinha riscada é que não pode lavar Lavar seco. seco. Aí é só com água, tá. né? Boa. Então, assim, essa é a parte de Essa lavagem. foi. De lavagem, Isso. tá. E temos aqui a parte de secar, né? Aí, quando aparece aqui, é que pode secar a máquina. As bolinhas, o que que elas indicam? A temperatura da água. São esses pontinhos dentro? Exato. Então, assim, quando tem uma bolinha, é que você pode secar, secar numa temperatura baixa, Tá. né?
Aí quando tem 2 bolinhas é uma temperatura média e quando tem 3 bolinhas pode ser numa temperatura maior, né? Então aí você vai ter que colocar na exatamente conforme a máquina de cada um. Tá. Então você tem que ver a função da sua máquina e colocar lá na sua máquina a temperatura que você vai secar. E geralmente tem assim, sei lá, algodão, vai secar algodão, secar sintético, secar, né? Tem essas partes. Então, até na hora de lavar mesmo, né? Você tem que separar os tipos de tecido, né? Os tipos de cor, pra não dar problema mesmo. Tá. Né? E aí aqui não pode secar a máquina de jeito nenhum quando tem esse quadrado com a bolinha e o X. E esse aqui é pra secar no varal. Então, assim, você tira da máquina, torceu, você pendura no varal. Você não pode secar também na máquina. Também então, é uma indicação. É uma indicação de que você você tem que estender no varal. Imagino que a peça que você contou a história pra gente do seu marido devia ter alguns desses 2 símbolos aqui. E eu não vi, eu até trouxe a peça pra mostrar pra vocês. Essa, Ó, eu ó não o tamanho. Sabia que ela tava. Olha que E ele é grande. Então, entendi. Então encolheu gente. bem, encolheu bem. Esse aqui é um cachemir, não poderia. Por quê? Só que quando você abre aqui, tem a indicação, ó. Vamos ver aí. É desse lado ou do outro? Acho que tá aqui, não tá? Tá aqui? Acho que Não tá tô aqui, ó, enxergando. atrás, ó. Aqui, ó, tá vendo? É muito pequenininho, é muito pequenininho. Então, assim, pode lavar a máquina, tá vendo? A gente tá vendo aqui, ó. Isso. Pode lavar a máquina, tá indicando que não pode secar na máquina. E eu sequei. É o símbolo, exatamente o que tem ali que você mostrou aqui, ó. O Exatamente. quadrado, o círculo e o X. E o X, de que não pode olha lá, ir pra pronto. máquina. E aí, a partir desse dia, eu falei, gente, tem que olhar, não tem jeito. Gente, olha só. É louco. A gente não dá essa Não dá, atenção, né? não Porque dá fala, essa "Poxa, atenção, Vai nem- me ensinar a lavar roupa, né, Laís? Que isso? Não A é? etiqueta vai me ensinar a lavar roupa? Fim dos Não é, tempos. mas tem por esse motivo, né? O que mais? Bom, aí nós temos aqui, posso um pouquinho aqui pra Pode, frente? Aqui, pode. ó. Claro, aqui é. A parte de passar, Sim. né? Também Então esse é estraga mais bastante, simples, mas estraga. se não faz com cuidado. Então assim, quando tem o ferrinho é que pode passar, quando tem o ferrinho com X não pode, e as bolinhas é a mesma coisa, é a questão da temperatura do ferro. Então quando tem uma bolinha, temperatura baixa, 2 média e 3 pode ser na temperatura máxima do ferro. Boa. Certo? E aqui nós temos o alvejamento, que são os alvejantes. Quando tem o triângulo, você pode alvejar a sua peça, alvejamento com cloro. E quando tem o X, não pode. Só que hoje existem os alvejantes sem cloro, né? Então assim, para não ter erro, eu, por exemplo, não gosto eu tenho medo, eu tenho um certo receio. Por mais que fala, pode usar alvejante com cloro. E o medo de manchar a peça. Exato. Então, assim, eu acabo usando os alvejantes sem cloro, porque eu acho que limpa bem e funciona bem. Tem tanto para peça colorida quanto para peça branca. Tem mesmo, né? tem. Então, assim, fica a dica, né? Se você tiver também esse certo receio, talvez usar o alvejante sem cloro é uma alternativa. Boa. E esses alvejantes que agora a gente sabe que pode usar em roupas coloridas, né? Ele já vem numa outra corzinha, Exato. né? Sim. Pra você colocar na máquina. Agora, o que às vezes eu não sei se tá certo, mas é a quantidade. Às vezes eu olho e falo, tem bota uma baciada, joga um monte de alvejante é uma ali. manchona, né? Tá bem Tem caidinho, vou jogar os bastante. alvejantes que você consegue pôr direto na peça e direto na máquina, né? Então você escolhe um ou outro. Quando você vai pôr na máquina, é assim, é pouco. É igual o sabão, né? A própria marca da máquina, ela recomenda não pôr muito sabão, porque senão espuma e pode danificar o equipamento. E com o alvejante é a mesma coisa, é só um pouquinho mesmo, porque daí ele faz o trabalho dele direitinho, dá certo. E amaciante é a mesma coisa, A mesma coisa, é pouco. A gente acha que vai pôr muito pra ficar mais cheiroso. Então, eu faço isso, e gasto à toa. Olha lá, não precisa. É que os amaciantes de hoje, eles são tão cheirosos, né? E você põe só um pouquinho, dá certo. Eu ponho, eu vou até encher. Vai ficar medida é bem isso, né? cheiroso. Imagina como é. mas aí você dormir com o cobertorzinho cheiroso Não é, é? bom Muito demais. bom. É. Você falou do alvejante, eu deixei um copinho medidor, porque as marcas, né, sempre vão recomendar ali Sim, no verso. Igual a gente tá falando aqui para seguir essas orientações da roupa, a gente deve seguir também, claro, do fabricante Exato. do produto. Eu deixo um copinho dosador do lado para um alvejante Legal. líquido que eu uso, mas não... você Não, acha, vai na hora? meio no olho, não, assim. Na hora, porque daí eu coloco e falo 50 ml, é nada, Ah, é minha nada, gente. não vai dar pra nada. Vai, mas aqui é um copinho cheio. Pronto. Mas é igual quando você vai misturar o sabão em pó, por exemplo, na bacia. Quando você põe um pouquinho, já não faz aquele Já espumão. faz, é. Não, é a Mas mesma você coisa percebe que não não precisa Não tanto, né? precisa, Isso exatamente. é verdade. Né? A gente tem outras roupas aqui, Sim. né? Elas também têm a etiquetinha. Vamos Tem olhar a ali? etiquetinha assim, Só ó. pra gente ver, pra depois... Isso. Isso aí é uma peça sintética, né? Então, assim, também tem alguns cuidados especiais que é diferente, ó.
Aqui, é uma peça deixa eu ter colocado. que tem que ser lavada à mão, ó. Ela não pode ir na máquina, de ele jeito tem nenhum. mãozinha ali, a gente já mostra pra vocês. Não, Pode ó, assim, Isso. dá pra ver? Ó, aqui, lavar a mão, não pode alvejar, não pode secar a máquina. Pode passar, mas numa temperatura baixa, porque senão se passar alto, gruda o ferro aqui, aí já era a sua peça, tá? Então, esse é um tipo de peça que tem que ter mais cuidado. Tem alguma que não passa aí? Que não passa... Eu acho que não passa não, né? Essa aqui também. Talvez o jeans. O jeans não precisa... porque assim, pode, né? Na verdade, assim, você fala não passa, ele vai resistir, que não pode ele passar. ele não vai ter problema, ele vai provavelmente a resistir. temperatura, né? Exato. Esse talvez não precise. Não precisa. Não precisa passar, Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, o jeans. Nossa, tem um monte aqui, ó. Olha, tem mesmo. mais até. E o legal também, tem algumas bacias que são indicativos de lavagem, que tem um número dentro. Por exemplo, 40, 50, 90. Isso aqui também indica a temperatura da água. Tem isso também, que tem as máquinas hoje, você consegue regular a temperatura da água, essas lava e seca. Então, aqui tem algumas etiquetas que indicam também essa temperatura. Qual temperatura lavar. Legal. Aqui, ó, nessa, por exemplo, tá dizendo que tem que estar 40 graus a temperatura da água. Legal. Daí tá escrito ali, você vai conseguir ver na etiquetinha. Exatamente. Eu ia perguntar o que é o círculo com X, é de lavagem a seco, Exatamente. Né? Essa aqui que não pode. Não pode, aí Olha só. Tem que ser via Tem que ser água, exatamente. Pode passar numa temperatura intermediária. E é isso. E tem a peça em seda, que eu trouxe também uma seda pura, que tem que ter muito cuidado com esse tipo de peça. Exatamente, porque também se queimar, nossa senhora, é o caos. Ela indica lavagem à na mão aqui mão, também, não né? pode na mão, porque é muito sensível, né? Senão pode estragar, pode danificar mesmo a peça. Toda, né? Não pode secar, não pode alvejar, não pode lavagem a seco e também aqui, ó, indica também esticar no varal, colocar no cabide. Eles falam. Esse se eu não me engano, tá? É porque assim, como eu disse, são muitos símbolos. Mas esse quando tem no cantinho é pra pendurar no cabide. Tem isso também. Legal. O outro retinho, esse aqui é para pendurar no varal na horizontal. Sim, na horizontal mesmo. Isso, e esse assim no cabide. Até para não marcar, porque o prendedor marca a peça, né? Então, ele recomenda pendurar no cabide. Por falar em pendurar em cabide, pendurar no cabide assim que eu lavo uma peça é algo interessante que me ajuda a não passar algumas? Super, Abi, em casa eu não passo roupa. Que bom. Existem peças essenciais que não tem como. Por exemplo, o que você tá usando não tem jeito, por exemplo, linho, algodão, uma camisa, não tem como. Isso aí tem que passar mesmo, senão você sai todo amarrotado. Mas algumas peças que você consegue pendurar direitinho, você consegue tirar do varal e já ir direto pro guarda-roupa. Porque você economiza um tempão, né? Então, assim, você pendurar no cabide as camisetas, pendurar essas blazer, jaqueta, não pôr prendedor, você colocar a peça direto no varal sem pôr prendedor, porque o prendedor marca. Ele marca mesmo. E se marcar, vai ter que passar, não tem jeito. E aí, o que a gente faz em casa? Além de pendurar dessa forma tudo bonitinho, a gente faz uma misturinha que é bem bacana, que ajuda a desamassar, que você vai lá, espirra, passa com a mão, dobra e já guarda. Eu quero descobrir essa mistura já imediatamente. Então vamos, é muito simples, não sei nem onde fica o ferro de passar em casa mais. Então, a gente não usa. Vai ajudar, então, vocês que não usam também a manter a roupa mais assentadinha. Aqui nós temos uma mistura de água com amaciante. Essa misturinha é boa para quem passa roupa. Por exemplo, eu não abro mão de passar roupa. Eu gosto de passar roupa, eu tenho tempo, beleza. Você passa isso daí antes de passar, ajuda a desamassar e fica com aquele cheirinho bom. Boa. Exatamente. Mas então ajuda a dar uma agilizada também no ajuda. processo? Aquela escorregada no ferro, sabe? Não fica enroscando muito. Então é bem bacana essa dica aqui. E aquela roupa que a gente põe no varal, por exemplo, igual o tempo que tá hoje, um tempo meio xoxo, capenga, que às vezes ele não vai ficar tão cheirosinho, ele ajuda também com cheirinho ou não? O ideal é assim, se ficar com muito cheiro, não vai ter jeito, vai ter que lavar de novo, né? Porque esse misturado aí também vai começar a misturar aquele cheiro, não vai ficar muito bom. Esse aqui é ideal mesmo pra poder passar a roupa, né? Ajudar a deslizar o ferro. Aí você é o tipo de pessoa que nem eu, não passa a roupa de jeito nenhum, quer tirar do armário, tirar do varal e pôr no armário. Só misturar nessa misturinha álcool.
A gente mistura. E aí, qual que é a proporção? Assim, é meio a olho, mas o que eu faço? Eu pego mais ou menos 500 ml de água e ponho uns 2 dedinhos de água e de álcool, desculpa, e 2 dedinhos de amaciante. Mistura tudo. Gente, é uma maravilha. Mas e você gasta menos, né? Porque Então, você só joga e passa joga a mão, nela né? Pra misturar. esticada, é isso? Exatamente. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Porque agora, no supermercado, vende uns negócios assim. Vende. Passa não sei o quê. Isso. Mas é caro. É caro, é isso. É. Mas funciona também. Mas Funciona, assim, mas é caro. Esse funciona também. E aí você vai ter em E você coisa tem em simples, né? casa. Exatamente. Aí, Gui, você perguntou como é que faz, né? Pega uma peça pra gente, só pra eu dar uma moça. Pode? É que essa aqui tá meio amassada porque veio tudo dobrada, né? Mas assim, você tirou lá do varal. Como eu disse, essa peça normalmente é uma peça que passa. Que já vai pisar. Né? Então, mas assim, você pegou lá uma peça, aí você vai espirrar assim mesmo. Aí passa a mão. Não tem problema, tá? Ficar assim... Porque não vai manchar. Não mancha, não mancha. Aí você vai dobrar a sua peça lá e guarda. Aí você pode ir espirrando, você vê que tá mais amassadinho, vira a peça. Sim, você arruma, passa mais um pouquinho. Você passa com a mão, porque daí já falaram uma vez pra mim, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque quando você vai tirar a peça do varal normalmente, você não vai passar direto. Não. Você pega, dobra, guarda, e depois você tira, abre, passa, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que assim é menos mão de obra. Sim, é na hora. Gostei. Não, e economiza energia também, né? Também. Hoje a gente fala com frequência aqui do gasto com conta de luz. Sim. E o ferro de passar, ainda que você use um pouquinho mais Mas moderno, o ferro ele gasta bastante Gasta Porque bastante. aquece, gasta bastante. Então, Bastante. e fora o trabalho mesmo. Gente, eu não que é conheço um cansativo. ser que gosta de passar roupa. Eu não gosto também. Não, mas o meu pai passa, sabia? Minha E mãe ele também pra lá e gosta, tá- gente. Eu falo, gente, não é possível, mãe. Olha Fala, só. você pode dar uns acredita? 10 varais de roupa e eu Ela lavar. passa. Mas passar, Aí, a minha tá assim, ó, um monte. Também não gosto. Tá vendo? Eu gosto. Às vezes até as que precisam passar, viu? Eu confesso que eu sou do Não é? time e eu coloco no corpo e falo. Ai, mas tá é assim, ótimo, ó. É assim. Não, mas não essa foi aqui, ele que cuidado passou, pelo né? camarim de TV Aparecida. Entendi. Essa Exatamente. já veio passada, entendeu? Entendi. Tá passada. Não, mas eu Tá posso passada. falar que a minha não está. A minha Então, não ó, está tá maravilhoso. Ah, então, tá vendo? Viu, gente? Dica boa. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Laís, seja sempre bem-vinda, viu? Aqui a nossa Obrigada. casa é sempre bom trazer dicas para você que está acompanhando, contato na tela, para quem quiser Sim, com acompanhar. E eu já falei para ela da outra vez, falo de novo que eu adoro acompanhar lá o trabalho obrigada. da Laís criando conteúdo e como é que é a relação com a família, botando todo mundo isso é para gostoso. fazer Trabalhar. as atividades. Isso mesmo. Beijo para você. Beijo, viu? obrigada. E, ó, Beijo.